Bom dia a todos e bem-vindos ao espaço Mundo Azul. Um espaço que eu criei para dialogar com todos os cidadãos do mundo, de Moçambique e todos os estudantes e todos aqueles que têm vontade de aprender alguma coisa. É uma grande alegria hoje chegar em diferentes sítios e encontrar pessoas que têm acompanhado estas minhas aulas a dizerem alguma coisa sobre o que aprenderam. Assim sendo, eu queria trazer hoje um tema que, como eu digo sempre, os meus temas são para o camponês, o alfaiate, o pedreiro, o vendedor da barraca, o consumidor, de uma forma geral, e também para os intelectuais, aqueles que sabem algo, aqueles que sabem mais ou menos algo, e aqueles também que sabem muito, não é? E que sabem, que por saber muito, sabem que podem aprender dos que não sabem tanto como eles, então também são bem-vindos, porque podem aprender de nós outros que ainda queremos crescer no conhecimento científico. O tema de hoje é decisões. Mas o tema decisões hoje não vem sozinho, vem com um anexo, que é decisões e crenças. Decisões e crenças. Vamos ter então a conversa sobre decisões e crenças. Meu nome é Francisco Lixuxa e foi sempre um prazer falar para multidões, para os consumidores, de uma forma geral, e para todos os apreciadores da economia, ambiente e defesa do consumidor. Porquê a palavra, porquê o conceito de decisão, ou decisões e crenças? Primeiro, porque está claro que decidir e ter crenças são dois elementos associados. O que é que são decisões? Vamos pelo conceito. E o que é uma crença, não é? A crença é a maneira interior de estar ou de ser de um ser humano, não é? Que lhe faz estar pegado, estar adstrito, estar ligado, não é? A um determinado conjunto de princípios que guiam a sua vida. Decisões ou decisão é um processo, não é? Através do qual o ser humano define o que vai fazer, não é? O que vai consumir, a sua atitude, com base na redução de incertezas relativamente a outros elementos concorrentes à decisão que ele vai tomar. Sendo o conceito básico, eu volto, né? Eu vou repetir, tentando trazer outras palavras próximas, né? Sem fugir do conceito científico, né? Mas, como digo, científico definido de forma perceptível para todos. Né? Decisão ou decisões são processos cognitivos. Processos cognitivos, quer dizer, processo cognitivo o que é? É um processo, entre outros, é um processo de conhecimento. É um processo através do qual, dentro de nós, se cria, né, um conhecimento ou um conjunto de elementos de conhecimento para uma determinada atitude. Então, decisão, não é? Ou decisões, são processos cognitivos que ocorrem dentro das pessoas, no nosso íntimo, através dos quais, perante determinadas situações de casamento, de consumo de bens alimentares no fim de semana familiar, perante 2, 3 congregações religiosas, perante 2, 3 viaturas, perante uma decisão sobre o que o camponês, quando produz amendoim, feijão, etc., ele tem que decidir o que é que vai consumir e o que é que vai deixar para plantar, para poder garantir a alimentação na época seguinte e a semente para a época seguinte. Então, o conceito de decisão
envolve um processo cognitivo de redução de incertezas. Podemos então definir como decisões um processo de redução de incertezas. Ok? Esta é, digamos, a primeira parte. Poderei voltar a repetir este conceito, não é, ao longo desta conversa. Em relação a este conceito, vou associar, não é, uma série de outros elementos, não é, que vão permitir uma melhor percepção do que é, de por que é que é importante o tema sobre decisões na nossa vida. Não é? Alguém pode perguntar, mas decisões? Eu sei decidir. Aqui não está em causa questionar, não é? Se alguém sabe ou não decidir, não é? Aqui o que está em causa é trazer uma conversa na qual as pessoas vão perceber que, afinal de contas, tomam decisões e que nessa tomada de decisões há uma série de elementos científicos bastante simples, não é? Que fazem com que as pessoas, de facto, guiem o seu dia, a sua semana, o seu mês, a sua vida, com base em processos que ocorrem dentro de si. Este processo cognitivo de redução de incertezas. Então, eu vou definir aqui alguns conceitos, como é o caso de incertezas, gostos e preferências, otimização, maximização. Uma outra coisa bonita que vou introduzir também que é o paradoxo da escolha. Fiquem bem. Paradoxo da escolha. Né? Espero não me perder e não poder trazer, portanto, este conceito para vocês. Né? E depois também vamos ter esta questão de como é que as pessoas decidem sobre as suas crenças religiosas. Como é que as pessoas decidem sobre onde é que vão cultuar no domingo. Como é que as pessoas decidem sobre a religião que vão seguir, sobre a crença para os seus filhos, para eles próprios. E como é que este processo ocorre? Atenção, neste processo eu vou trazer uma posição minha que é resultado de uma conversa que também vou explicar, que ocorreu, portanto, como resultado do meu objetivo de clarificar este meu tema. Eu levantei esta conversa num ambiente de não é? Com pessoas próximas, das quais, de forma desinteressada, consegui colher elementos que me vão fazer trazer uma conclusão minha sobre por que é que as pessoas procuram a Deus. Por que é que as pessoas vão à igreja? Por que é que as pessoas oram? Por que é que as pessoas têm, então, esta crença? Okay? Vamos a isto, a termos práticos. As pessoas, no processo de consumo de bens e serviços, não é? Como já falamos em aulas anteriores, creio que foi no tema 7 ou 8, as pessoas no dia a dia, elas têm que comprar tomate. Primeiro têm que se vestir, antes de sair de casa. O que é que vou vestir? Não é? Umas calças, uma saia, um casaco, uma camisa, uma camiseta. Então as pessoas primeiro perguntam-se, colocam-se a questão sobre qual é a temperatura, qual é o ambiente para onde eu vou, quais são os ambientes para os quais depois eu hei de ir. E com base nisso, as pessoas vão reduzindo as incertezas sobre erros que possam cometer relativamente à roupa que vão vestir, sobre a indumentária que terão nesse dia. Quando as mães, as donas de casa, quando as pessoas vão ao mercado para comprar tomate, não é? Como é que a pessoa escolhe o tomate que vai levar para casa? A pessoa escolhe o tomate que vai levar para casa, reduzindo as incertezas em relação aos diferentes molhos ou sacos ou tipos de tomate que tem em sua frente. Se tem que escolher o tomate de um grande monte, a pessoa vai escolhendo aquele tomate sobre o qual tem mais certezas, né? Portanto, tem menos incerteza, significa que tem mais certezas de estar a maximizar a sua satisfação. Aí o conceito de maximização. Maximização, o que é? É um processo através do qual nós queremos obter o máximo de uma determinada escolha. Então, quando nós escolhemos o vestuário que vamos
vestir. Quando nós escolhemos o tomate que vamos comprar, quando nós escolhemos no restaurante o prato que vamos consumir, não é? É que estamos num processo no qual queremos ter a certeza de que reduzimos as incertezas em relação a outros pratos constantes do menu que podem não satisfazer completamente as nossas necessidades. O mesmo acontece, portanto, com as bebidas. E nesse processo de satisfação por decisão está também a otimização e a maximização. A otimização o que é? A otimização... Temos dois processos nas decisões. Temos otimização e maximização. A maximização ocorre, por exemplo, se nós decidirmos que, olha, eu vou conduzir de Xai-Xai para Inhambane, não é? A minha viatura a 190 km, que é o que está marcado no conta quilómetros da minha viatura. Eu vou maximizar a velocidade. Portanto, vou atingir a velocidade máxima. É saudável essa decisão? É racional? E aqui também está o conceito de racionalidade, não é? O que é racionalidade? É a capacidade de sermos capazes de tomar uma decisão que seja, de facto, coerente. Se eu tomar uma decisão de ir de Xai-Xai a Inhambane a 190 km por hora, estou a ser racional. O exemplo pode não servir para a racionalidade, mas vou dar um outro exemplo para perceberem ainda melhor. Mas ainda neste exemplo, o que é que seria a otimização? A otimização seria eu fazer a distância de Xai-Xai a Inhambane numa velocidade ótima. O que é a velocidade ótima? É aquela na qual eu conduzo, como consumidor de um serviço público que é a estrada, eu conduzo respeitando os sinais de trânsito, de curva, onde a curva reduzo para 60, para 40, onde são localidades, reduzo em função daquilo que diz o Código de Estradas ou do que são as chapas de sinalização de trânsito verticais que estão na via pública, e assim eu vou fazendo uma otimização da minha condução. Um outro exemplo, dentro das decisões de consumo, nas quais, no qual nós podemos estar perante uma situação de maximização, otimização em simultâneo, em termos de decisão, é o exemplo das bebidas alcoólicas. Nós podemos maximizar o consumo de bebidas alcoólicas, mas também podemos otimizar. Se eu vou a um restaurante ou a uma festa, né? Vou a uma festa, o restaurante se calhar tem limitação porque as decisões também têm uma componente de restrição, não é? E nós falamos isto nas outras aulas, né? O que são restrições? Portanto, restrição é o intervalo que me é dado para tomar uma determinada decisão. Portanto, chama-se a isso restrição. Em termos orçamentais, nós dizemos que há uma restrição orçamental que condiciona a tomada das minhas decisões. Quando vou ao restaurante, eu decido sobre o que vou consumir em função da minha restrição, em função daquilo que eu tenho nos meus bolsos. Naturalmente que posso fazer vale também, não é? Mas para o exemplo de maximização e otimização, não é? Quando eu estou num programa de fim de semana com a família, onde temos feijoadas, temos mucapatas, temos matapas, grão de bico, cozida portuguesa, temos diferentes pratos e diferentes bebidas, cerveja, etc. Eu maximizo. Como é que eu maximizo? Não é? A utilidade de cada um destes elementos. Não é? Eu não hei de comer toda a feijoada. Não hei de comer toda a mucapata. Aí eu, se calhar, estivesse a maximizar. Mas eu posso otimizar, que é tirar um pouco, em função dos meus gostos e preferências, eu vou tirar um pouco de cada um destes pratos. E em relação à bebida, onde é muito mais fácil ainda perceber o conceito de maximização e otimização, eu não hei de beber as 10 garrafas de vinho que ali estão. Não é? Porque se são 10 garrafas e eu quero beber as 10 garrafas, eu posso maximizar. Não é? Posso maximizar a utilidade da bebida, que é ir ao máximo, não é? Mas eu estou na situação da viatura que vai a 190, que estou a maximizar. Portanto, eu não estou a otimizar. Eu estou a maximizar significa que eu estou a ir a um excesso que me vai derrubar. Eu vou cair.
e vão-me arrastar. Se calhar nem conseguir chegar ao final. Porque o álcool vai dar cabo de mim se eu for ao máximo. Mas eu posso otimizar. E o conceito de otimização, ele é aplicável também em muitos outros elementos da vida, não é? O outro conceito que eu prometi que queria definir é o conceito do paradoxo da escolha. O paradoxo da escolha, o que é? Na tomada de decisão sobre o que é que vamos, por hipótese, vamos à possibilidade amorosa, não é? Na componente amorosa. Como é que as pessoas decidem sobre com quem é que vão casar? Qual é a menina ou qual é o rapaz com quem eu vou casar? As pessoas decidem sobre o casamento dentro de um universo de meninas. Há 4, 5 meninas que eu conheci, que eu conheço, que eu vi, que tenho visto, e eu vou tomar uma decisão em relação a estas meninas, ver com qual delas é que eu caso. O razoável é aceitar-se que quanto maior for o número de meninas, maior é a possibilidade que eu tenho, ou de rapazes, maior é a possibilidade de eu escolher a melhor. Significa que se eu, ao invés de eu escolher entre as 10 meninas da minha congregação ou do meu bairro, se eu tiver o universo que é o mundo todo, que tem 7 milhões de habitantes, se eu tiver que escolher nesse ambiente, seguramente que vou encontrar a pessoa, a companheira ou o companheiro mais certo em todos os termos para viver comigo, para casar comigo. Mas aqui está o famoso dilema da escolha, não é? O paradoxo da escolha, neste caso, o paradoxo. Quer dizer, que o lógico, de facto, seria que se eu posso escolher um ótimo entre 5 meninas ou entre 5 rapazes, significa que num ambiente onde tenho 7 bilhões, então a escolha seria muito melhor, não é? Mas este, então, é o dilema. Significa que não é possível, não é? Nós escolhermos a melhor menina de todas as melhores meninas do mundo. Da Jamaica, do Brasil, da Nigéria, da Índia, da China, da Rússia, etc., da Ucrânia, da Inglaterra, não é? Nós temos sempre um ambiente mais... Portanto, a própria dinâmica da vida faz com que nós tenhamos ambientes muito restritos e muito reduzidos para a nossa tomada de decisão, não é? Então, já vimos que se pode decidir sobre o que comer, o que vestir, sobre o casamento, etc. E ainda sobre o casamento, a redução das incertezas, como eu disse que havia de recordar sempre o conceito de decisão, nós decidimos casar com a menina com a qual nós já reduzimos todas as incertezas sobre a maneira como se veste, como anda, como ginga, como cozinha, se já sabemos. Nós reduzimos as incertezas e aquela que nos dá maior certeza, ou aquele homem que nos dá maior certeza, é aquele sobre o qual nós tomamos a nossa decisão. Então, aqui eu trago a questão de início, que é decisões e crenças. Como é que decidimos? Como é que as crenças ocorrem dentro de nós? Esta é aquela questão que eu dizia que é de nossa reflexão e eu vou dar a minha posição. Coloquei a questão num ambiente de família, num ambiente de pessoas próximas, de um número considerável de pessoas, onde poderia colher opiniões, onde havia pessoas de quase todas as congregações, ou que pelo menos que se simpatizavam ou defendiam. Eu colocava a questão, como é que as pessoas decidem sobre a igreja onde vão satisfazer o seu desejo de cultuar ou de se ligar a Deus? Como é que as pessoas decidem se querem ir a uma mesquita, ou se querem ir a uma igreja, ou se querem ir a um sangoma? Como é que as pessoas decidem sobre se vão à igreja presbiteriana, ao Alá X, ao pastor Y, à pastora Z, etc. Como é que as pessoas decidem se vão a metodista, se vão a presbiteriana, se vão ao Zion? Como é que as pessoas tomam essa decisão? O que é que faz as pessoas decidirem estas igrejas e o que é que leva as pessoas a decidirem sobre uma determinada crença? O que leva as pessoas a fazerem com que odeiem outras religiões, né? E adorem outras? Muitas vezes até adorando o mesmo Deus, ou o mesmo Cristo, ou Cristo que é o único, não é?
As pessoas, mesmo assim, odeiam, não querem nem sequer ouvir falar de outras igrejas. O que é que tem uma igreja que a outra não tem? Como é que este processo ocorre? Esta é a pergunta que deixo para vocês, quase já no final do nosso tema, mas vou então trazer as respostas de que nós tivemos nesta conversa. Mas antes disso, vou fazer uma pequena pausa. Hoje é uma palestra aberta, não é? Do mês de setembro, o mês em que tivemos a conferência regional sobre a SADC. Eu sei que muitos não participaram, mas a minha apresentação é uma das aulas, penso que é o tema 27, podem observar. Darei mais uma palestra dentro em breve, poderei depois dizer onde, não vou dizer agora, e vou também procurar trazer esta palestra para o público, mas essencialmente dizer que nesta palestra nós chegamos à conclusão de que os consumidores na África Austral estão esquecidos. O desenvolvimento poderá estar até a ocorrer em algumas áreas, dentre as quais a área de infraestruturas, de transporte. Vemos caminhões a atravessarem o nosso país, vemos altas estradas para atingirmos essas ótimas velocidades, mas notamos que o que ocorre muitas vezes é que estas estradas, estas infraestruturas, servem para os países, os investidores, empresários do Interland usarem para satisfazerem os seus interesses. E a nós até muitas vezes cai uma situação de ónus em termos de custos, porque, por exemplo, muitas vezes temos que pagar portagem, não é? Para a manutenção dessas estradas das quais passam os investidores do Interland. Para além disso, também queria pedir para subscreverem o canal. Vamos passar a trazer agora, o verão também está a chegar, temas um pouco mais abertos, ligeiramente mais longos, né, em função do conteúdo, mas aquilo que eu pretendo também, em termos de decisão, é um aspecto interessante, para quem me seguiu até aqui, é que nós temos que ser capazes de decidir sobre o que é que nós queremos ver. Nós podemos, sim, ver nos WhatsApps todo tipo de coisas que vemos no WhatsApp. Todo tipo de brincadeiras. Muitas vezes até corremos para as coisas que têm figuras. Já nem conseguimos ler. Já nem conseguimos prestar atenção a alguma apresentação. É algo que importa. Estas minhas aulas são aulas de autoconhecimento. Quer dizer, são momentos em que as pessoas podem aprender um pouco mais do que os outros sabem de outras ciências. Os mestres costumam dizer, nós não precisamos de saber tudo, mas podemos ouvir um pouco de cada uma das coisas que são ditas e aprendermos um pouco mais. Era assim das escolas gregas, era assim como faziam os filósofos nessa altura, não é? Em que eles aprendiam a maior parte das coisas em escolas chamadas escolas peripatéticas. Aquelas escolas abertas, onde não há um grande rigor, mas onde se transmite o conhecimento científico. Assim sendo, eu queria convidar-vos a estarem muito mais atentos aos temas que eu abordo aqui na YouTube e a fazerem os vossos comentários, e em particular quero os vossos comentários sobre esta questão que eu coloquei hoje, sobre tomada de decisões. O que é que vocês acham sobre a tomada de decisão e o que é que vocês acham, acima de tudo, sobre as crenças? Qual é a vossa crença? Por que é que vocês vão à igreja? Vocês creem em Deus? Em que é que vocês creem exatamente? Por que é que vocês creem? As respostas que eu obtive nesta conversa de final de semana, uma parte das pessoas diziam que nós vamos à igreja para seguir os exemplos dos nossos pais. Foram educados na igreja, então nós temos que ir à igreja católica, presbiteriana ou metodista para saber, aprender aquilo que eles também aprenderam. Seguir os passos que eles seguiram. Outros disseram que não, nós vamos à igreja para conhecer a Jesus. Porque Jesus é o caminho, Jesus é a direção, Jesus é a salvação. Outros disseram, nós vamos à igreja porque é lá onde nós vamos confessar os nossos pecados. É lá onde nós vamos pedir perdão a Deus sobre os males que cometemos, sobre os erros que cometemos, sobre as irregularidades, sobre a falta do amor, a falta de perdão que tivemos, por não termos prestado atenção à aula dada no YouTube por Lixuxa. Consideramos que ele está a falar das coisas do dia a dia. Aí, então, o Lixuxa também vos perdoa por isso, mas fica satisfeito por saber que neste momento, pelo menos, estão aqui atentos a isto. E há outros ainda que disseram que, olha, as pessoas vão à igreja à busca da salvação. Ok? Então, aqui terminou o tema, e se calhar aqui também termina e vem a minha conclusão. E depois também vou deixar em aberto um outro elemento que podemos refletir numa outra ocasião, se concordarem. Se calhar um pouco fora das aulas, eu tenho alguns momentos em que eu faço comentários, se calhar num espaço de comentário. Porque depois eu perguntei, ok, estão à busca da salvação? Salvação de quê?
E é aqui onde está também um elemento que eu gostaria de trazer da minha reflexão. Eu sinto que as pessoas têm angústias, as pessoas têm medo. Primeiro, não sabem onde é que estão os seus entes queridos que já passaram. Filhos, pais, etc., que já foram. Não têm a certeza que se estão lá nas campas ou não. Outros quase que têm a certeza, mas têm muita dúvida se de facto eles estão lá ou não. Mas acreditam que havemos de voltar a ressuscitar. Mas muitos até nem gostam de ir às campas. Nem gostam de manter as campas. Mas têm a certeza de que vamos ressuscitar. De que um dia nós voltaremos todos para... seremos salvos. Então vamos à igreja à busca da salvação. Não é? Eu, pessoalmente, simpatizo-me com todas estas visões e acredito que as pessoas vão à igreja à busca da salvação. Atenção a um pormenor. Não estou aqui em relação a este assunto. Não estou a apresentar a minha posição sobre por que é que eu estou a ir à igreja. Estou apenas a trazer aquilo que me parece ser a principal conclusão sobre a decisão de ir à igreja, sobre a decisão de seguir uma determinada crença, muçulmana, católica, etc., tem por detrás a questão do amor ao próximo, a questão de seguirmos os princípios e as regras aprendidas dos nossos pais, mas eu creio que a maior parte das pessoas vão à igreja porque decidiram que precisam de ser salvas. Então têm uma crença, a decisão deles é a crença de que se eu for a esta igreja, se eu for àquela congregação, se eu seguir este pastor, se eu seguir aquela visão, eu serei salvo. Foi pena para mim ter percebido que muitas pessoas odeiam outras igrejas que também são de Deus, que também são de Cristo. E outras não odeiam, até amam todas as igrejas, mas não querem nunca visitar as outras igrejas, querem estar só na sua igreja. Não trago aqui uma discussão sobre... não está em causa na minha aula a discussão sobre Deus existe ou não, não é isto que estou a trazer. Estou a trazer aqui a conversa sobre a tomada de decisão. E nesta tomada de decisão e das crenças, porque as tomadas de decisões estão associadas a crenças, não é? Porque quando nós não sabemos tomar decisão, quando nós vamos ao mercado, quando nós vamos à mercearia para comprar algo que custa 1000 meticais, poderemos voltar da mercearia com uma conta de 2000, 3000 meticais de pedido de vale, porque vamos tomar decisões sobre aquilo que nós não queríamos. Então, nas nossas crenças, nas nossas decisões, temos que estar atentos para não tomar uma decisão errada. E mesmo assim, porque somos seres humanos e porque podemos tomar decisões erradas, os filósofos gregos, estoicistas, diriam: podes tomar decisões erradas, mas não tenha medo de mudar. Mesmo que essa decisão tenha sido em relação a um emprego, a uma formação, a uma crença, a uma relação, também podes desistir e ir para outra decisão. O nosso cérebro é como um computador. Ele pode ser limpo e nós podemos reformatá-lo com novas coisas, com novas maneiras de estar. Então, se a formação, se o curso que eu estou a fazer não me agrada e eu sinto que não chegarei, é preferível interromper e ir para uma outra opção. Ou fazer por uma questão de, como é o nosso país, onde as pessoas têm que ter uma formação, podemos ir fazendo enquanto procuramos concorrer para o curso que nos dá a garantia. O nosso cérebro está preparado para isso. Devo dizer que esta gravação foi feita praticamente em pleno dia 7 de setembro de 2022. Por isso dedico também um feliz mês de setembro, o mês da vitória, o mês da grande revolução, dos grandes lutadores pela independência do nosso país. Muito obrigado a todos que me acompanharam nestes 30 minutos em que procurei falar sem olhar para cábulas nem nada, mas dizendo aquilo que eu sei sobre o que é uma decisão. Estão exatamente 30 minutos neste momento. Muito obrigado. Subscrevam o meu canal Mundo Azul, acompanhem e dentro em breve vou anunciar-vos o nosso WhatsApp de grupo. Muito obrigado e feliz mês de setembro para todos. Boa tarde.